Lucas 22, a partir do versículo 54. Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela para se aquecer. Uma das empregadas, sentadas perto da fogueira, o notou, olhou com mais atenção e disse: "Esse homem estava com ele." E Pedro negou: "Mulher, nem o conheço." Pouco depois, outra pessoa disse: "Você é um deles." Mas Pedro negou: "Não, não sou." Cerca de 1 hora depois, outra pessoa afirmou convicta: "Ele deve ter estado com ele. É claro que ele é galileu." Pedro reagiu: "É sério, eu não sei do que você está falando." Assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou-se das palavras do Senhor: "Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes." Saindo dali, chorou amargamente. Senhor, mais uma vez nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, pedindo que o Teu Espírito nos ajude nessa manhã a olharmos para dentro de nós mesmos, a termos coragem e paz de questionarmos a nossa espiritualidade, nosso caminho de fé, o tipo de relacionamento que nós temos contigo. Nos ajuda para que seja uma manhã de transformação, de talvez um novo rumo de fé, uma nova maneira de se relacionar com o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu levei meu filho Felipe para um campeonato de futebol de salão. E no caminho, indo para o campeonato, eu fui conversando com ele sobre as expectativas dele sobre aquele campeonato. Ele falou: "Pai, nós vamos ganhar fácil." E eu acho legal quando alguém fala isso. É mais ou menos quando eu vou fazer o casamento de alguém, converso antes com o casal e falo: "E aí, vocês estão preparados?" Totalmente. Eu falo: "Coitadinhos, não tem nem ideia do que estão falando." E o Felipe foi no caminho de casa até onde foi o torneio, falando de tudo que o time dele ia fazer. Ia ser um show. Na cabeça dele ia ser uma coisa espetacular. E eu não pude ficar naquele campeonato, então eu deixei ele e fui buscá-lo no final do dia. Foram 4 ou 5 jogos. Cheguei no final do dia para buscar o Felipe, estava ele e um amigo na porta do ginásio onde foi o torneio. Os dois sem graça, assim, cabisbaixo. Entrou no carro, ele: "Nem fala nada, hein?" Eu falei: "Não, eu só queria saber como é que foi." "Como é que foi?" Aí ele olhou e falou: "Tá bom, perdemos todos." E aí depois do perdemos todos os jogos vieram as explicações, porque nunca é culpa do jogador, né? O juiz é sempre ladrão, a quadra era menor, o gol se mexeu muito, entre outras coisas super possíveis num campeonato de pré-adolescentes. Algumas frustrações da nossa vida nascem assim, porque nós temos certeza de que vamos dar conta de certos recados. A gente tem certeza que sabe que diante de determinado desafio está tranquilo, a gente vai responder, a gente vai vencer, a gente vai dar certo. A vitória é certa. E algumas vezes, ou muitas vezes, essas vitórias não chegam. Elas ficam no nosso campo da fantasia, no nosso desejo. Mas na vida mesmo, com a bola rolando, a lógica é outra. Ou como dizem por aí, na prática a teoria é outra coisa. E isso gera muitas frustrações em nós diante de tantos campeonatos na vida que nós temos que disputar, principalmente nós aqui numa sala cheia de adultos.
Porque eu não sei qual exatamente a razão, às vezes nas vésperas dos nossos desafios, nós ficamos como uma criança à véspera de um campeonato, achando que simplesmente falar basta, achando que simplesmente um conjunto de palavras bonitas é o suficiente para que a gente viva bem. E a vida já tem ensinado que não é assim. A gente diz que vai vencer e que vai dar certo, só que a gente esqueceu de combinar isso com o resto do mundo, porque a gente precisa combinar isso com o mundo inteiro para dar certo assim. Nós sediamos uma Copa do Mundo e seríamos campeões em casa. A gente esqueceu de avisar a Alemanha. Vieram os alemães aqui e falaram, mas vocês não avisaram. E aí a gente fica com um 7-1 engasgado aqui no pescoço, porque é muita falação. E assim como no esporte, a vida também é assim. Não adianta eu ficar falando uma série de palavras bonitas, porque elas não garantem que a minha vida será bonita. Não adianta eu ficar vivendo de declarações e afirmações, se aquilo não tem de fato uma conexão real, se aquilo não faz parte da minha vida, da minha prática, do meu dia a dia. E algumas frases nós falamos, nós juramos alguns comportamentos porque nós não nos conhecemos. Porque se conhecer é uma tarefa para a vida toda. E algumas pessoas conseguem passar a vida toda sem se conhecer, porque algumas pessoas passam a vida toda sem se olhar, sem fazer sondagens do coração, sem questionar se aquilo que você diz crer está de fato relacionado com aquilo que você pratica. Ou sendo mais ilustrativo, se aquilo que você cantou aqui hoje de manhã tem a ver com aquilo que você vai fazer amanhã no teu trabalho. Porque seria bom, e essas duas coisas podem estar juntas, mas não necessariamente. Não automaticamente, porque uma coisa é aquilo que eu professo e a outra coisa é aquilo que eu vivo. E aí nós vivemos frustrações, frutos das nossas derrotas. E ninguém aqui gosta de derrotas, mas eu acredito no valor de uma derrota. Eu acredito que de uma derrota, de algumas frustrações, nós podemos crescer, não automaticamente. Isso depende se eu tenho coragem de conhecer os porquês das minhas derrotas, se eu tenho coragem de conhecer os porquês das minhas falhas, os porquês das amareladas que eu dou na vida. Quando isso acontece, quando eu sou sincero comigo mesmo, as minhas derrotas elas podem ser um convite à reinvenção nas mais diversas áreas, inclusive na fé. Porque se eu perco e paro para pensar por que perdi, eu começo a reavaliar as minhas bases. Por que perdi? Por que não consegui? Por que não dei conta? E essa série de interrogações, essa série de porquês, me ajudam e me colocam diante de mim mesmo. E aí eu posso chegar a algumas conclusões que são doloridas, mas algumas curas só acontecem diante da consciência dessas dores e dessas doenças espirituais que eu tenho. E me parece que esse é um dos olhares que nós podemos fazer para esse texto que nós lemos entre Pedro e Jesus. Tem uma frustração aqui. Uma frustração de fé. É uma frustração de um Pedro que acha que ele é uma coisa, mas quando vem a vida e faz a pergunta, ele se percebe outra pessoa. Porque uma coisa é aquilo que o Pedro diz no domingo, outra coisa é aquilo que o Pedro vive na segunda-feira. Essas coisas repito, podem estar juntas? Não, nós temos uma espiritualidade viva exatamente para que elas estejam juntas. Mas não necessariamente e não obrigatoriamente e não automaticamente. Existe um Pedro que esbraveja a fé. Existe um Pedro que é aparentemente o cara. Existe um outro Pedro que está andando pelas ruas poeirentas da vida. Existe um outro Pedro que fica de frente com perguntas que a vida faz, às vezes perguntas difíceis, problemas sérios. E aí então a gente fica de frente
Será que aquilo que eu digo crer, de fato tem conexão com a minha vida? Essa é uma maneira, e é a maneira como eu quero ler e repartir com vocês hoje de manhã, a negação de Pedro a Jesus. Fé é a maneira que eu vivo, e não as frases bonitas que eu falo. Fé é o que você vive, e não as frases bonitas que você fala. As duas coisas podem estar juntas? É para isso que a gente está vivendo, para tentar colocar as frases bonitas na vida, mas não necessariamente é assim. Porque uma coisa é aquilo que eu falo, outra coisa é aquilo que eu vivo. Uma coisa são as nossas expressões de fé no domingo de manhã, outra coisa são as minhas práticas de fé na segunda-feira de manhã. E a gente precisa ter coragem de questionar o nosso mundo interno, questionar o nosso coração, para de repente chegar à conclusão: sim, eu tenho uma espiritualidade teórica que não conversa com a minha prática. Essa conclusão é extremamente dolorida, mas na proporção que ela é dolorida, ela é fundamental. Porque quando eu assumo esse gap entre as duas coisas, esse vazio, esse vácuo entre aquilo que eu creio e aquilo que eu acredito, aí então existe a possibilidade de eu ser curado e eu ter então uma espiritualidade que transforma o meu dia, que transforma o meu ser, que transforma os meus comportamentos. É aquela velha ilustração de um gato, né? O gato atacava os ratos e o gato chegava bem na ponta dos dedinhos assim da unha, os ratos não viam, e o gato estava devorando os ratos. Aí os ratos fizeram uma reunião, uma assembleia para tentar resolver como é que resolve essa questão do gato atacar a gente assim e destruir com a comunidade dos ratos. Aí fizeram uma assembleia, todo mundo lá reunido e dando ideias, o que a gente faz. Aí um lá levantou a ideia, a mão, tem a ideia. Isso é fácil. Quando diante de um problema muito sério alguém diga isso é fácil, tente não deixar ele falar. Não, isso é fácil. Alguém falou, como fácil? O que a gente faz? Não, é tranquilo, isso é o seguinte, coloca um guizo no pescoço do gato, porque toda vez que ele andar a gente ouve o barulho e a gente corre. Poxa, que boa ideia. Quem coloca o guizo? Porque uma coisa é uma teoria, uma escrita bem bolada. Outra coisa é como é que a gente coloca o raio do guizo no raio do gato. Porque existe uma diferença muito grande entre eu ter uma teoria extremamente funcional, sistemática, bonitinha, organizadinha. Outra coisa é o seguinte, a tua ideia é muito boa, ela tem um probleminha só. Ela não tem conexão nenhuma com a vida e não tem nenhuma possibilidade dela acontecer, porque ela está muito bonita no papel, mas ela não tem vida, ela não tem segunda-feira. E a vida cristã é a vida de postura. Vida cristã não é uma vida que chama você a falar bem, a ter uma boa oratória. Não, a fé cristã, ela instiga para que você viva bem. Não é que você tenha lindas letras e boas frases, mas coragem de fazer exames sinceros do tipo de pessoa que você está se transformando. Porque todo dia, situações atrás de situações vão nos transformando. Decisões após decisões, nós vamos nos transformando. E a fé cristã é que tipo de pessoa que você está se transformando, que tipo de pessoa você quer ser e que tipo de pessoa você está sendo. Porque não necessariamente aquilo que eu quero ser, eu estou no rumo. Pode ser que eu esteja indo para outro lugar. E a fé cristã, ela coloca os nossos pés no chão para dizer, ei, presta atenção, questione o teu coração, questione as suas práticas para ver qual é a distância daquilo que você diz crer com aquilo que você está praticando. Questione as suas práticas, porque nós falamos, nós verbalizamos o nosso desejo de ficar parecidos com Jesus. Nós expressamos domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, reunião após reunião, o nosso desejo de ter o rosto do amor, como diz o nosso CD. E a questão é, as minhas práticas, elas estão me levando a esse rosto? Elas estão me levando a ficar parecido com isso? Ou é simplesmente uma música que eu canto? Ou é simplesmente uma oração que eu aprendi a fazer? E Pedro é essa pessoa intensa, passional.
Ele fala, ele argumenta, ele toma a dianteira. Em muitas situações ele é intempestivo, mas é uma pessoa de fé. Ele não tem crise de dizer o que ele acredita. Ele vive ao lado de Jesus e ele fala. E antes disso que nós lemos, Pedro faz declarações lindas de amor a Jesus. A cena que nós lemos, ela foi prevista para Jesus, porque Jesus está com seus discípulos, explicando para eles o seguinte: dias difíceis virão. Vocês vão viver dias difíceis. O sistema todo está conspirando, indicando que nós temos sérias lutas pela frente. E Jesus está instigando, motivando. E ao mesmo tempo apresentando a dificuldade, mas chamando a uma postura de vida, chamando a uma maneira de viver diante de tantas questões da vida. E Jesus disse: vocês vão ser perseguidos. As coisas vão ficar complicadas para vocês. E todos ouvindo, assim, atentos. As palavras de Jesus. E aí Pedro então toma a dianteira, isso está em Lucas 22, é um pouco antes, 22, 33. E Pedro diz assim: Senhor, estou pronto para qualquer coisa. Eu iria para a cadeia por ti. Eu morreria por ti. E Jesus reagiu: sinto muito, Pedro, mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes. Depois dessa cena, Jesus tem a sua noite escura da alma, a noite da traição, a noite da negação. E aí nós chegamos ao texto que nós lemos no início da nossa reflexão. Pedro é reconhecido como um integrante, como um cristão, como alguém da turma de Jesus. E Pedro é questionado 3 vezes. E Pedro nega 3 vezes. E depois que ele nega as 3 vezes, os olhos dele cruzam com os olhos de Jesus. Já parou para pensar nessa cena? Depois daquela terceira negativa, ele olha e Jesus olha e eles cruzam, eles têm uma troca de olhares. E aí Pedro então chora amargamente, diz o texto. E aqui então nós temos que parar para pensar. O que nós falamos tem relação com o que nós vivemos. Será que nós temos uma espiritualidade de compromisso, uma espiritualidade de maquiagem? Que embeleza a aparência, fica bonitinho até na cena. A questão é que maquiagem não responde às grandes questões e os grandes dilemas da vida. Porque aquilo que não está internalizado, aquilo que ainda não é meu, que não está aqui dentro, não responde quando a vida faz perguntas. Porque aquilo que eu ainda não absorvi como verdade para mim, não me ajuda e não me sustenta diante das questões que a vida apresenta. E essa mulher questionando Pedro para nós é mais ou menos você trazer para a tua vida como um símbolo do seguinte: quantas perguntas a vida tem feito, ou quantas dificuldades a vida tem apresentado, quantas lutas você tem enfrentado. Ah, chegou a luta? Chegou. Então uma coisa que tem uma luta, eu tenho uma dificuldade. E agora eu sou cristão. Eu sou membro da Bethesda, eu entendi as coisas da Bethesda, e agora, o que eu faço? É nessa hora que você vai dizer, e que você vai olhar para dentro de você e saber: peraí, eu tenho um discurso bonito, ou eu tenho uma prática de vida? Eu sei o versículo de cor, ou eu internalizei aquilo como uma verdade transformadora? O rabino David Wolpe diz assim: espiritualidade é o que você sente. Teologia é aquilo em que você acredita. E religião é aquilo que você faz. Então eu pergunto: qual é a tua religião? E é só você que pode responder isso. Porque ela é aquilo que você faz. Ela é você diante dos dilemas da vida. Ela é você diante dos confrontos da vida, diante de todas as dificuldades que a vida tem colocado diante de você.
Então você pode frequentar a Bethesda no domingo de manhã do feriado. Aliás, parabéns por isso. Você pode comprar o CD da mensagem, você pode comprar o livro que eu indiquei. Você pode ter vindo na Bethesda quinta-feira passada, no feriado. Isso é a tua religião. Será que é essa a nossa religião? Será que é isso? Não. É isso mais as respostas que eu dou quando eu estou fora daqui. Aqui é um tempo sagrado, sim, sagrado. O espaço não é, mas o tempo é. Onde eu olho para dentro de mim, onde eu questiono quem eu sou, onde eu questiono as minhas práticas, onde eu adoro a Deus, onde eu tenho catarses emocionais, onde eu derramo diante do Senhor tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu sinto, as minhas angústias e as minhas frustrações. Ótimo, esse tempo é sagrado e nós precisamos disso. Nós precisamos desse apoio mútuo, um dando a mão ao outro, nós precisamos disso. Mas eu preciso do exercício de internalizar tudo isso, para que a minha vida toda seja diferente. Porque senão, o que é que eu sei? Uma série de versículos decorados. Senão, o que eu sei? Não, eu lembro de cor uma mensagem que o Ricardo pregou aqui há 5 anos, eu sei ela todinha. Que bom, e o que você tem feito com essa mensagem? Qual é a transformação que ela tem gerado no teu coração? Porque as minhas teorias aqui, elas têm que se desdobrar, sabe aonde? No teu relacionamento com os teus filhos. Porque a gente fala muito de espiritualidade, religião, teologia, e as coisas ficam muito no ar, assim, a gente não sabe muito bem. Na prática, sabe o que é? É o seguinte, você que está aqui hoje de manhã e tem filhos, você já converteu o teu coração ao coração dos teus filhos? Você já se converteu aos teus filhos? Você tem vivido dentro da tua casa, naquele ambiente familiar, aquilo que você canta e aquilo que você diz crer? Porque nós falamos, não, a nossa religião é o amor, é o amor, é o amor. A nossa religião é o amor. Isso, mas religião é aquilo que você faz. Você faz o amor acontecer nos ambientes onde você está inserido. A mulher olha para Pedro e diz assim, você fala como ele. Você tem os trejeitos dele. Ó. Você pegou as manias dele. Agora você precisa começar a viver como ele. É como a história do filhinho do pastor que um dia veio para o culto com mala, cobertor, travesseiro. O pai olhou para ele e falou, o que você está fazendo com essas coisas aqui? Ele falou, não, pai, eu vou morar aqui, que aqui o senhor é mais legal. Mudar aqui para a igreja, porque aqui na igreja o senhor é amoroso, fala de Jesus, tem uma prática, recebe todo mundo. Lá em casa o senhor é um bruto, não fala com a gente, chega, vive cansado, não tem tempo para ninguém. Vamos mudar para a igreja. O que é isso? É quando a minha prática não tem nada a ver com a minha teoria. E repito, nós precisamos dessa autoanálise para curarmos a nossa religiosidade e assim termos uma religião saudável, transformadora e conectada com Jesus. Querido, saber uma centena de versículos de cor faz de você uma pessoa com boa memória, só, nada além disso. Sair no concurso bíblico você ganha, ponto. Agora, se isso não descer para o chão da tua vida, se isso não internalizar, não for para o teu coração, você só sabe um monte de versículos de cor, nada além disso. Porque quando a vida fizer perguntas, quando a vida chegar com todas as suas dificuldades, você não vai nem lembrar de versículo nenhum. Ou seja, Pedro foi intenso nas palavras, foi além dos outros na palavra. Foi o primeiro colocado. Pedro estava no carro com Jesus dizendo assim, esse campeonato é nosso. Isso aí é nosso, fica tranquilo, eu vou ser o artilheiro do time. O troféu é meu. Serei o MVP do campeonato. E aí logo depois, ele entra no carro
E ele tem o quê? A frustração de não ter conexão daquilo que ele crê com aquilo que ele vive. Eu preciso tomar muito cuidado para que o meu conjunto de crenças não se transforme em palavras ao vento. Bonitas palavras, porém ao vento. É bonito, só que está jogado, está solto. É quando a gente assume um compromisso com comunidade. Não, eu estou junto, vamos embora. E depois, mas é que não deu. Nós começamos o curso Saber e Fé aqui na Bethesda. São 8 domingos. Hoje é o 6º, se não me engano. Tivemos 50 pessoas inscritas. Metade desistiu. Pô, mas você está sendo muito radical. Não se trata de radicalidade. Se trata de você assumir um compromisso e levar esse compromisso às últimas consequências. Mas um domingo foi dia dos pais. Hoje é feriado. O outro, meu time jogou. O outro eu fui para a praia. Bom, aí faltou 4, era 8, repetiu por falta. Porque esse é o nosso problema, a gente não coloca a espiritualidade nas coisas triviais da vida, a gente quer colocar nas grandes coisas. Grandes coisas não acontecem na nossa vida, é nas pequenas, nos detalhes, nos gestos simples que nós mostramos que tipo de religião que nós temos. É quando eu assumo o compromisso de participar de um culto e faço uma assinatura de um curso, e eu venho. Isso é sério, é um compromisso, revela a tua palavra. Porque a gente perdeu esse lance da palavra, né? No interior não tem isso não, lá no interior falou a palavra, então tá dito. E a gente, eu falei, mas também não deu, outro vai, outro não vem, assumiu o compromisso de sustentar o programa da rádio. Não, é só R$15. Então, exatamente, esses R$15 que você assumiu, eles vão fazer diferença se você falhar. Porque quando eu assumo um compromisso, eu estou dizendo o seguinte, não, agora eu vou até o fim. Isso é uma questão de palavra, e a espiritualidade cristã ela é uma espiritualidade de palavra, onde eu assumo compromissos e levo esse compromisso às últimas consequências. Você prometeu fazer alguma coisa com os teus filhos nesse feriado e não fez? Você está errado. Aliás, eu vou ser um pouco mais radical. Você está negando a tua fé. Você está negando a tua fé com as pessoas mais importantes da tua vida, que são os teus filhos. Não, mas você está pegando muito pesado. Eu prometi para ele que ia jogar futebol na garagem lá, não está nem lembrando. Está lembrando, está frustrado e a tua palavra está indo para o ralo. Porque um dia eu falho no futebolzinho, outro dia eu falho no sorvete, um dia eu falho no filme, uma hora meu filho vai dizer assim, eu não vou combinar mais nada com você não. Combinar com outro lá, que tem muito mais palavra que você, talvez um professor, alguém da rua. E aí, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Eu não levo a minha fé para as coisas triviais da vida. Porque sabe uma coisa importante na negação de Pedro? Pedro negou diante de uma pergunta de uma senhora. Não foi num grande evento, não, foi numa coisa absolutamente simples, que a gente fala assim, o Pedro negou, mas também, tinha um 38 na cabeça dele, dá até para entender. Não, o Pedro negou, claro, tinha 20 soldados romanos, cada um com a espada em um lugar do corpo dele. Aí ele falou, não conheço. Não, o Pedro está passando, tem uma senhora sentada falando assim, ele ali faz parte. Ele, não, eu não sei do que é. Fé é como eu respondo às coisas mais simples da vida. As coisas triviais. É o futebol na garagem, é os R$15 da rádio, é o curso no domingo à tarde e outras coisas absurdamente simples do dia a dia, porque se tua religião não transforma as coisas simples do teu dia a dia, como é que ela vai transformar tuas grandes ações? Ou seja, nós temos que colocar a megalomania no chão e começar a lembrar o tipo de marido que eu sou, eu determino na segunda-feira. Já dei esse exemplo 1 trilhão de vezes aqui na Bethesda. O tipo de pai que você é, você não define no dia do aniversário dos teus filhos. Você define nos outros 300 dias do ano. Dia de aniversário, todo mundo é bom pai, boa mãe, bom filho, dá presente, faz festinha, canta parabéns para você e está tudo certo. Continue fazendo isso, não é para parar não, tá?
é inserir a fé cristã na terça-feira. Mas o que tem terça-feira de especial? Não, terça-feira é uma terça-feira, é um dia. É um dia para você viver com integridade a fé que você diz crer. Você quer saber qual é a tua religião? Pare para pensar como é a tua terça-feira. Você quer saber qual é a tua religião? Pare para pensar como é que foi teu feriado. Aí você vai começar a ter uma resposta para você mesmo no que você crê. Quais são as bases da sua fé cristã, dos compromissos que você tem assumido na vida. O Leandro Carnal, quando veio aqui na Bethesda, na oficina de ideias, ele disse assim: há religiosos que destilam ódio enquanto pregam que Deus é amor. Que é isso? Destila ódio e indiferença no mundo inteiro. Aí sobe no púlpito, porque Jesus morreu na cruz por você e Ele te ama e Deus é amor, nós somos uma comunidade de amor. Mas na prática, no dia a dia, é ódio. Tem pastor que baba ódio, que destila veneno para depois pregar que Deus é amor. Então, repito, nós pensamos que a negação da fé é quando tem uma expressão literal como essa de Pedro, de olhar para Deus e dizer, não creio, não quero, não gosto, não faço parte. Vamos combinar, nós não vamos fazer isso. Mas nós negamos a fé quando as nossas expressões se restringem só a esses ambientes oficialmente religiosos. Isso é uma negação da fé. Se nós assumimos que a nossa religião é o amor, e eu espero que você entenda essa frase, a minha religião é o amor, porque Deus é amor. Tudo que eu faço que não tem o amor como motivação é uma negação da minha fé. Então negar não é simplesmente dizer, não, eu não creio. Negar é também você fazer alguma coisa contrária àquilo que você diz crer. Você assumiu o amor como seu chão, o amor agora é a tua motivação, é o teu freio, é aquilo que te impulsiona, é também aquilo que te segura. E o Erich Fromm diz que o amor é uma atitude. Amor é uma postura, amor é uma decisão. Não é um pó mágico que cai na nossa cabeça e a gente começa a amar tudo assim, sem saber o que está fazendo. Porque isso não seria amor e não seria uma atitude tua, seria uma coisa impensada, involuntária. Não, amor é uma coisa que eu penso, é uma atitude, é uma postura com a qual eu respondo ao mundo. E se eu estou dizendo que a minha espiritualidade, a minha fé, a minha teologia, a minha religião, elas são pautadas no amor, tudo que eu faço tem que ser baseado no amor. É a história, não sei se ela é verdadeira ou não, mas vindo da Madre Teresa, acredito que seja. Madre Teresa que dedicou a sua vida a cuidar de leprosos num leprosário na Índia. Certa vez um homem de negócios viu ela cuidando de um homem leproso, tocando a pele, sarando as feridas. Ele olha para ela e diz, minha irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Ela olhou para ele e falou, nem eu. Nem eu. Por dinheiro nenhum no mundo eu farei isso, meu querido, eu faço isso por amor. Porque se a minha religião é o amor, as coisas que eu faço não são por dinheiro, elas são por amor. Se eu estou dizendo que a minha espiritualidade é viva e cheia de amor, não é o dinheiro que me motiva, é o amor. Por isso eu cuido de leprosos. Por isso faço o que eu faço. E por isso tem pessoas que fazem coisas que para nós, nossa, como aquela pessoa consegue fazer aquilo? É porque ela levou a espiritualidade dela às últimas consequências, por isso ela faz. E por que eu, Vili, ainda não faço? Porque em muitos pontos a minha espiritualidade ainda é superficial, é uma maquiagem, é falsa. E eu preciso desse confronto, eu preciso disso. É 1 Coríntios 13. Olha, você pode fazer um monte de coisa, se você não tiver amor, vale nada. Não tem amor nas suas motivações, você está fazendo uma coisa que você mesmo nem sabe direito o que é. Talvez você esteja fazendo porque começou a fazer, e hoje a gente faz por repetição. E segundo e último,
Olhar para o nosso passado, olhar para as nossas práticas, não precisa ser um exercício de condenação. Depois que Pedro nega, ele chora amargamente, ele tem aquela decepção com ele mesmo, e nós temos isso. Quando você faz alguma coisa que você sabe que está muito errado, depois que você faz, fala, onde é que eu estava com a cabeça? Como é que eu fiz isso? Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso. E nessa hora cai a ilusão da espiritualidade, que é maquiagem. As escamas caem dos olhos espirituais. Essa espiritualidade plástica perde o seu poder de ofuscar a realidade, ofuscar a verdade. E repito, isso é tão dolorido quanto é importante. Pedro enfrenta uma escuridão que pode significar e representar algo novo. E na Bíblia tem várias histórias assim. Tem Jacó, que tem também uma vida de mentira, de engano, de maracutaia. Essa história de jeitinho brasileiro, acho que foi o Jacó que começou. E chega uma hora que ele tem o quê? Ele tem uma noite complicada, que ele tem que ficar de frente com ele mesmo, ele tem que ficar de frente com as práticas dele, ele tem que ficar de frente com o homem que ele é, ele tem que ficar de frente com o genro que ele é, com o sogro que ele é, com o filho que ele é, com o patrão, tem que ficar de frente. Colocar um espelho na alma e falar, olha que esse aqui é você, Jacó. Você precisa mudar de vida, porque as tuas práticas são muito diferentes das suas teorias. Suas teorias são bonitas e tua vida é um horror. O teu jeito de viver é que faz você chorar amargamente. E ele tem uma luta, ele tem uma noite de luta. E sai um novo homem. E sai uma nova pessoa. Mas teve luta. Teve conflito. E Jesus restaura o Pedro. Eu quero ler com você, João capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, alimenta os meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, tome conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez, você me ama? Então respondeu, Senhor, tu sabes de tudo e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, alimente as minhas ovelhas. Jesus cura através de perguntas, Jesus interpela Pedro, Jesus questiona Pedro, exatamente para dizer, Pedro, você diz coisas e você agora precisa começar a viver essas coisas que você diz. Pedro, você está disposto a colocar em prática aquilo que você tem cantado por aí? Pedro, você está disposto a bancar essa espiritualidade que você diz ser tão descolada, tão moderna, tão conectada com a vida? Você está disposto? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E que amor é esse que não suporta uma pergunta de um estranho? Pedro, você precisa rever teus conteúdos. Porque Pedro, você balançou, não foi diante de um vendaval, não. Você balançou diante de uma garoa. Pedro, você amarelou, não foi diante de um exército, não. Você amarelou diante de uma senhora que simplesmente fez uma pergunta. E Jesus faz Pedro voltar ao passado com algumas perguntas, para lidar com as questões do mundo interno do Pedro, para ele se questionar, para ele se reavaliar e para ele ser então uma nova pessoa, porque não existe novidade sem antes um diagnóstico de qual é o problema que você está vivendo. E nós não gostamos dessa conversa de entrar em contato com o passado, porque o passado condena. Mas será que o passado condena, ou será que condenação está dentro da nossa espiritualidade e por isso a gente não consegue olhar para o passado? Acho que é a segunda opção. Nós somos seres autocondenáveis, frutos de uma espiritualidade que tem condenação e medo, mas a de Jesus não tem. A de Jesus tem introspecção, a de Jesus tem autoconhecimento, a de Jesus tem
Sabedoria de Davi, judaica, no Salmo 139, Senhor, som do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Me ajuda para saber que tipo de pessoa que eu vou e por onde eu estou indo. Sem medo, sem acusação, sem condenação, mas com o desejo de viver novidade de vida. E Jesus cura com conflito. Nós precisamos de conflito na vida. Os conflitos são transformadores. Nos tiram da nossa zona de conforto. Nos fazem assumir, não é perceber só, é assumir que a nossa espiritualidade é teórica e não prática. Mas dói, né? Dói. Dói. Mas cura. Como muitos tratamentos, doem, mas curam. E melhor é viver a dor de uma cura do que a monotonia de uma morte. Bem melhor. Melhor enfrentar o árduo caminho de uma cura e de ser uma nova pessoa do que passar a existência morrendo sem perceber quem você é, tendo uma espiritualidade vazia, de frases prontas, com uma autoajuda, uma neurolinguística gospel que não leva você para lugar nenhum. O passado pode ser dolorido? Pode. Esse recorte da vida do Pedro é extremamente constrangedor para ele, essa negação? Sim. E o que é que Jesus está dizendo? Pedro, você me negou, mas você não precisa viver para sempre sob o signo da negação. Você falhou como pai em um período da sua vida, mas o seu futuro como pai não precisa ser restrito a esse momento que você falhou, porque você pode se reinventar. Para reinventar, você tem que admitir quem você foi. Não é esquecer, porque esquecer o passado é uma tolice. Ou seja, diante dos dilemas da vida, das coisas triviais da vida, das dificuldades da vida, nós precisamos ter coragem de responder essas grandes perguntas com aquilo que eu acredito. Pô, mas não tem um atalho? Não pegue atalhos, porque alguns atalhos deixam o caminho mais longo. E Jesus, o Deus o qual nós seguimos, falou, olha, na vida vocês vão ter perguntas muito difíceis. Na vida vocês vão enfrentar situações extremamente constrangedoras. Na vida vocês vão enfrentar lutas intermináveis, algumas muito difíceis. Mas o reino é uma proposta, uma postura de comportamento. Tenham um bom ânimo. Respondam, enfrentam, sofram. E não caia na tentação dos atalhos e de se moldar a modinhas por aí, porque elas não levam para lugar nenhum. E trazem uma grande frustração pessoal e geram noites em que nós temos choros amargos na nossa alma. A nossa fé produz emoção, tem que produzir. Você veio aqui a Bethesda hoje, você quer chorar, minha querida e minha querida, sinta esse lugar como o lugar para você se derramar do jeito que você quiser. Posso levantar minhas mãos aqui, ajoelhar, Vili? Se você quiser, agora. Eu posso pular de alegria? Agora. Eu posso expressar tudo o que eu sinto aqui, para isso. E amanhã, esse meu choro, esse meu pulo, essa minha catarse, as minhas expressões de fidelidade, as minhas expressões de amor, eu tenho que colocar todas elas na prática da minha vida, para eu me transformar numa pessoa cada vez melhor, cada vez mais bonita e cada vez mais parecida com Jesus, o Senhor da nossa vida. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.